pessoal, vamos aí para nossa aula 6, parte 2, né? Falando um pouquinho sobre diagramas de fase. Um diagrama de fase nada mais é que um mapa que mostra qual fase é a mais estável em diferentes pressões e temperaturas. Então nós temos aqui, né, 3 diagramas de fase. Esse primeiro aqui é um diagrama representando o diagrama de fase da água. Esse segundo aqui é do dióxido de carbono, CO2, e esse aqui é do enxofre, tá? Então, no diagrama de fase, todos esses aqui, o que a gente vê nitidamente são 3 fases, né? No caso desses dois, 3 fases bem claras, né? Gelo, que é o sólido, líquido e o vapor de água. Nesse outro nós temos o sólido, líquido e também o vapor de CO2. E no caso do enxofre nós temos 4 fases presentes, tá? Nesse caso aqui eu tenho 2 fases sólidas, no caso do enxofre S8, né, que ele pode encontrar na fase rômbica ou monoclínica, tá? Além disso nós temos a fase líquida e a fase de vapor. Bem, o diagrama, vamos pegar aqui como exemplo no caso da água, né? Nós temos aí 2 possibilidades, né? Por exemplo, a divisão entre a relação entre a fase sólido e vapor, a relação entre líquido e sólido e a relação entre líquido e vapor, tá? Então, a água que encontra no ponto A, nessa pressão e temperatura, mostra estar no estado de vapor, tá? Já, por exemplo, no ponto B, nós temos aí a água no estado líquido, a essa temperatura e pressão. Perceba que a temperatura é a mesma, porém a pressão é maior. Então, conforme você aumenta a pressão, a água que estava no estado de vapor passou a estar no estado líquido. E no outro lado, né, se a gente pegar o ponto C, eu tenho um ponto em cima da curva divisória aqui, que é chamada divisória de fase, né, que separa as fases sólido e líquido, tá? Nessa divisória que nós temos é o encontro de 2 fases, ou a coexistência de 2 fases, no caso aqui, a fase sólido e líquido. Então, nesse ponto, as 2 fases coexistem, tá? Então, a gente pode falar que qualquer ponto nessa reta aqui é um ponto onde eu tenho a coexistência de 2 fases, tá? Já nesse outro ponto aqui, o que nós temos é o encontro de 3 fases, que é o chamado ponto triplo, tá? Então, eu não posso alterar o ponto triplo mudando de pressão e temperatura. Se eu alterar a pressão, necessariamente ele não vai se encontrar nesse ponto triplo da água aqui. No caso do ponto triplo da água, né, o que nós temos são os seguintes valores, né, no ponto triplo. O ponto triplo da água é a pressão de 4,6 milímetros de mercúrio, ou Torricelli, né, ou 4,6 atm, né, e uma temperatura de 0,01 grau, né, é o ponto triplo da água, tá? E se eu alterar alguma dessas propriedades, eu não tenho mais o ponto triplo, tá? Bem, uma característica interessante aqui, no caso do enxofre, é a presença de 3 pontos triplos, tá? Então, por mais que eu tenha 4 fases aqui, né, eu tenho 3 pontos triplos, tá? Que são os encontros das fases rômbico, vapor, monoclínico. A outra, líquido, monoclínico, vapor. E aqui, líquido, monoclínico, rombo. Tá? São os 3 pontos críticos. Mas por que não tem 4? Tá? A gente vai ver daqui a pouco. Por que eu não tenho um ponto 4? Né? Daqui a pouco a gente vai ver por que a gente não tem isso.
Bem, então, continuando aí, né? Então a gente já viu o seguinte, que o encontro entre duas fases, né, gera a chamada divisória de fase, que são as regiões e linhas que separam as diferentes fases, tá? E o ponto triplo é o ponto onde três divisórias de fase se encontram, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui esses pontos na curva onde eu tenho a divisória de fase entre líquido e vapor da água. Então, conforme nesse ponto aqui, né, eu tenho lá temperatura 0 graus e pressão de 0,06. Se eu aumentar essa temperatura para 20 graus, o que acontece é que, como eu tenho um equilíbrio entre as fases líquido e vapor, então isso aqui é um equilíbrio físico entre as fases, tá? Líquido e vapor, o que eu tenho agora é uma nova pressão. Então, se eu alterei a temperatura aqui, necessariamente eu tenho que alterar a pressão para que as fases estejam em equilíbrio, tanto o líquido quanto o vapor. E assim sucessivamente, né? Conforme eu altero a pressão, necessariamente aqui, para que continue um equilíbrio entre as fases, eu tenho que alterar a temperatura também. Tá? Bem, então, voltando lá ao critério das quatro fases, né? Será que eu tenho no caso do enxofre lá, para um diagrama de fase de um componente, né? Então todos aqueles que eu apresentei aqui para vocês, componente água, componente dióxido de carbono e o componente enxofre, é um diagrama de fase de um componente, né? Aí pergunta-se, eu consigo ter, por exemplo, no caso do enxofre, um ponto quádruplo, onde eu tenho encontro das quatro fases presentes na estrutura do enxofre, que é monoclínico, rômbico, né, que são duas fases sólidas, né, líquido e vapor? Não existe a coexistência de quatro fases em um sistema de um componente. Tá? Isso nunca foi observado e é descartado por um famoso resultado da termodinâmica que foi obtido aí pelo nosso conhecido Gibbs, né? Ele fez alguns estudos e a partir dos estudos que ele observou, né, que ele fez, ele conseguiu mostrar que quando eu tenho um diagrama de fase de um componente, né, os graus de liberdade que o componente tem para que haja alteração da pressão ou temperatura, né, não existe a possibilidade da coexistência de quatro fases nesse tipo de sistema. Tá? E aqui nós mostramos aqui qual que é essa famosa interpretação. Então eu tenho essa formulação aqui que foi determinada por Gibbs, que F é o grau de liberdade, C é a quantidade de componentes na fase ou no diagrama, P é o número de fases em equilíbrio, né? E 2 é uma constante, né? Então, para a gente, por exemplo, pegar lá a questão da água, né? Se eu tenho um componente igual a um aqui, e, por exemplo, se eu pegar na divisória de fase que eu tenho a coexistência de duas fases, que é sólido e líquido, por exemplo, né? Se a gente pegar a divisória de fase entre sólido e líquido da água, tá? Nós teremos dois componentes. Então, eu teria aqui 1 menos 2 mais 2. Então, o grau de liberdade é 1. Tá? Ou seja, eu só posso alterar uma fase, ou ele só pode ser alterado, se eu manter os outros como constante. Né? Mas a gente vai ver isso com mais detalhes aqui na próximo slide, como seria esse grau de liberdade, ou interpretar esse grau de liberdade no diagrama de fase. Então imagine o seguinte, né? Que eu tenha 100 ml
que eu coloque 100 ml em um recipiente, tá? E esse recipiente é colocado em um ambiente que vai refrigerar esse copo de água, tá? Por exemplo, dentro de uma geladeira, tá? Ou dentro de um freezer, por exemplo, tá? Conforme eu coloque essa quantidade de água no congelador, né? Ele inicialmente a 20 graus, né? Estaria no diagrama de fase aqui da água nessa região. Então imagine que ele esteja no ponto A aqui. Como eu estou num recipiente a pressão constante, né, que é a pressão atmosférica de 1 atm, tá? Imagine que é o seu refrigerador lá na sua casa, tá? A pressão não se altera, a pressão atmosférica, então a pressão permanece constante, tá? O que vai acontecer é que o sistema vai perder calor, né, para a sua vizinhança, tá? Então eu tenho aqui um gráfico mostrando a variação de temperatura em função do tempo. Então inicialmente ele estava com essa temperatura no ponto A. Conforme vai passando o tempo, a temperatura desse sistema vai diminuindo. Isso nada mais é que na pressão constante é deslocado o ponto A até o ponto B. No ponto B eu tenho um encontro de duas fases. Então aqui, por exemplo, vamos imaginar o cálculo do grau de liberdade aqui, no caso dessa região. Então eu tenho uma fase, então seria um componente C igual a 1 e o P 1. Né? Então eu tenho um grau de liberdade igual a 2. Tá? Tanto a pressão quanto a temperatura poderia variar. Tá? Como a pressão está constante, o que se altera é a temperatura. Então, daqui até o ponto 2, eu tenho um grau de liberdade de variação de 2. Como 1 eu tenho já constante, que é a pressão, que está variando a temperatura. Então, por isso que a temperatura diminui em função do tempo. Até chegar na divisão de fase. Na divisão de fase, o que acontece é que eu não observo variação da temperatura. Mas por que isso acontece? Se a gente pegar no grau de liberdade, tá? O que a gente tem lá no grau de liberdade é que agora eu já tenho a coexistência de duas fases. Então inicialmente eu tinha uma fase, agora eu tenho duas. Então quando eu faço a conta, um componente menos 2 mais 2, eu tenho um grau de liberdade igual a 1. Que seria quem? A pressão. Como a pressão está mantida constante, a temperatura não pode variar. Então, como a temperatura não varia, eu observo exatamente isso no gráfico de temperatura em função do tempo. Até que todo líquido passe para o estado sólido, tá? Ou todas as moléculas de água passem para o estado sólido, a temperatura não se altera. Ou seja, existe um equilíbrio entre as fases ali. Esse equilíbrio, nesse ponto, ele tem que se manter, tá? E aí o que acontece é que a temperatura não se altera, tá? Então, tanto a pressão fica constante quanto a temperatura. Mas aí você pode perguntar, mas se a temperatura não está variando, como está mudando? Como o sistema está perdendo energia para as vizinhanças, tá? Ela perde para transformar as moléculas de água no estado líquido para o estado sólido. Então é o calor de solidificação, tá? É o ΔH de solidificação ou de formação do cristal, tá? Então é um calor perdido para formar o cristal de gelo, tá? Bem, conforme o sistema atinge esse equilíbrio, né? Ou seja, toda a água passa para o estado, toda a água no estado líquido passa para o estado sólido, a temperatura agora começa a variar novamente, porque agora só existe quem? Uma fase, tá? Que é o sólido. Como existe uma fase, o grau de liberdade sobe para 2, como eu tenho pressão constante, a temperatura começa a variar novamente, tá? Então eu observo aqui a variação da temperatura até o ponto C, tá? Então essa é a interpretação de um diagrama de fase através aí, por exemplo, de um processo de solidificação, né?
Outra propriedade importante e interessante, né, são as propriedades críticas, que estão relacionadas com a temperatura crítica e pressão crítica. Então vamos entender um pouquinho melhor o que seria essa propriedade crítica, ou temperatura crítica, ou pressão crítica. Tá? Imagine que eu pegue uma quantidade de água e coloque num recipiente hermeticamente fechado, tá? E que não há vazamento nenhum. Tá? E eu comece a aumentar a temperatura. Então eu peguei lá uma quantidade de água, coloquei nesse recipiente e comecei a aumentar a temperatura. Tá? Então inicialmente o que eu tinha eram duas fases, né? Eu tinha a fase da água no estado líquido e da água no estado de vapor. Lembra lá do início da aula, na parte 1, sobre a pressão de vapor? Né? Conforme você coloca um líquido num recipiente, existe a vaporização desse líquido e entra em equilíbrio conforme você tem uma determinada temperatura. Se você altera essa temperatura, o que acontece é que parte desse líquido passa ao estado de vapor novamente. Né? Perceba que agora tem uma maior densidade do vapor do que antes, tá? E menor densidade da água, menor quantidade de água do que antes, tá? Bem, na temperatura próxima à temperatura crítica, nós temos esse exemplo. Agora, se a temperatura se iguala ou é maior do que a temperatura crítica, eu já não encontro uma divisão entre o líquido e o vapor. Porque agora a densidade do meu líquido, se iguala à densidade do vapor. Ou seja, eu não tenho nem líquido e nem vapor. Eu tenho algo que é uma mistura entre os dois. Tá? Que eu não consigo mais diferenciar as fases. É uma fase única. Nesse ponto, eu não consigo mais, através da aplicação de pressão, transformar o meu vapor em água. Tá? Então a diferença de um gás para um vapor é exatamente essa. Tá? Um vapor, eu consigo, através do aumento da pressão, transformar qualquer vapor em líquido. Contudo, se esse vapor está numa temperatura acima da temperatura crítica, tá? Já não existe a divisão entre as fases. Então perceba que eu não consigo mais. A linha entre temperatura e pressão aqui, ela tem um ponto final, que é o ponto crítico. Tá? Acima desse ponto crítico, não existe fase líquido-vapor, existe uma fase única. Tá? E aí eu não consigo passar o vapor por líquido, porque eu não tenho fase. Não tem divisória de fase aqui. Tá? E é isso que a gente usa para diferenciar a questão de gás e vapor. Tá? O gás é um estado físico onde está acima da temperatura crítica e que, por aplicação de qualquer pressão, eu não consigo liquefazer esse gás. Tá? Por isso que o oxigênio no tanques de oxigênio que você tem aí no seu laboratório, né, o que você tem é gás oxigênio, porque na temperatura ambiente, tá, eu não consigo liquefazer o oxigênio. Tá? Então você tem oxigênio pressurizado, ou seja, oxigênio na forma gasosa pressurizada. Tá? Agora, se eu abaixasse a temperatura do oxigênio, que a temperatura crítica do oxigênio aqui é menos 118 graus, abaixo dessa temperatura eu já consigo liquefazer o oxigênio por um aumento de pressão. Tá? E no caso da água, né, a temperatura crítica e pressão crítica da água é essa aqui. Ó. Então esse ponto aqui é igual a 218 atm. Tá? Então acima de 218 atm eu já tenho o gás d'água, né? Não tenho mais vapor d'água, eu tenho o gás água. E acima de 374 graus. Tá? Acima dessa temperatura eu já tenho a água no estado de
gás, né? Então essa é uma maneira de diferenciar gás e vapor, tá? É através dessa propriedade crítica. É uma delas, né? E aqui nós temos aí vários outros valores aí de pressão e temperatura crítica, né? Por exemplo, no caso do CO2, a temperatura crítica é 31 graus. Então, novamente, no caso do CO2, se você tem um ambiente que a temperatura ambiente é acima de 31 graus, eu não consigo liquefazer o CO2, tá? Ele vai sempre estar na forma de gás, né? Na forma gasosa. E a pressão crítica é de 73 atm, tá? Então, numa pressão de 73 atm, eu já tenho o gás também do material, né? Desse CO2. Bem, outra parte importante aí que a gente está vendo nessa disciplina no caso, até agora a gente falou só simplesmente de uma fase, né? A gente não falou de misturas. Mas uma propriedade interessante é a questão da destilação, né? A destilação, ela envolve misturas, né? Então, por exemplo, a mistura de líquidos binários, a gente precisa aí, no caso do estudo dessas misturas binárias, né? Entender um pouquinho sobre a lei de Raoult, né? Que fala sobre as pressões de um determinado líquido em função da composição desse líquido, né? Que é expresso aqui, por exemplo, se a gente pegar um líquido A e um líquido B, a pressão é dada pela fração molar de A vezes a pressão do A puro. No caso do B, a mesma coisa, a pressão de B é a fração de B vezes a pressão de B no puro, né? Além dessa definição de Raoult, nós temos também a definição de Daltos, que a pressão de vapor total é a pressão de A mais a pressão de B. Tá? Aplicando essas duas leis, juntando essas duas leis, nós vamos encontrar essa outra definição, que a partir dessa definição nós podemos então determinar a fração molar do vapor, né, de qualquer substância em função aí do líquido A e do líquido B. Tá? Então aqui é representado através desse gráfico, né? Então nós temos duas retas. Essa primeira reta representa a pressão de A e essa segunda reta aqui a pressão de B. E a junção entre os dois nós temos a reta azul aqui. Então a pressão é igual a pressão de A mais a pressão de B. Tá? Então é a soma dessa com essa daqui para dar essa outra. Em termos de composição, inicialmente, né, em termos da fração de A aqui, nós temos no início, né, a fração de A igual a zero, eu tenho praticamente aqui B puro, né, e A não tem nada. Conforme eu vou aumentando essa fração, isso passa a ter uma mistura entre os dois, né, nesse ponto, e a partir aí na fração total eu tenho somente a fração de A puro e aqui zero de B. Tá? Esse princípio é aplicado na destilação, né? A destilação usa bastante essa interpretação para que a gente possa separar dois líquidos miscíveis, né? Esse diagrama é chamado de diagrama de temperatura e composição, né? E ele leva em consideração essa lei aí que interpreta tanto a composição quanto a temperatura de duas substâncias, né? Bem, o que a gente tem aqui é basicamente a variação, né? Então nós temos aqui a lei de Raoult, né? Se a gente pegar lá, ela é um gráfico ideal naquele gráfico que eu mostrei inicialmente. O que a gente tem na prática é uma certa inclinação, né, desses valores, né?
E se a gente pegar a composição, por exemplo, aqui de benzeno e tolueno, uma mistura de benzeno e tolueno, né, para que eu possa separar essa composição, você precisa alterar aí a temperatura. Se você, por exemplo, quer separar algum componente da substância, né, o que a gente tem é a variação. Por exemplo, aqui no caso de A, nessa curva, eu tenho no ponto de ebulição de A, na temperatura constante, a composição que eu separo de B é representada por essa reta. Então, nessa temperatura, a separação que eu vou ter é um pouco de A e um pouco de B nesse valor composicional. Tá? Isso pode ser representado através de uma separação em etapas, né? Então, por exemplo, que eu peguei inicialmente nessa temperatura, eu tenho a separação de A nessa composição e B nessa composição. Se eu pegar B aqui, agora eu tenho uma outra temperatura, eu vou separar C e D. Se eu tenho essa aqui, eu vou separar esse outro componente com esse, até separar ele total na temperatura de 80,1 graus. Tá? Então, em 110,6 eu vou estar separando esse componente total aqui, que é o tolueno. Nessa temperatura aqui, eu vou estar separando 100% do benzeno. Então aqui em 80,1 eu vou ter 100% de benzeno. Tá? É isso aí, pessoal. Até mais.